Quais são as formas que nós temos hoje de conseguir dar mais ênfase em uma musculatura isoladamente? Como é que a gente pega aquela musculatura que está subdesenvolvida naquele corpo, ela está desproporcional aos outros, e a gente consegue dar uma ênfase maior nela para que a gente consiga um desenvolvimento completo do corpo? Enfim, hoje eu vou te ensinar as 4 formas que nós temos disponíveis de conseguir dar ênfase em um músculo mais isoladamente possível, né? Você vai entender o porquê que eu estou usando essa palavra possível já já. Mas antes de mais nada, já deixa o seu like aqui no vídeo se você gosta desse conteúdo que a gente vem trazendo aqui na Sítios. Já se inscreve aqui no canal, né? E é claro, deixe sempre seu comentário aqui, que é sempre bem-vindo a sua opinião. Eu sou o professor Renato Bianchini, aqui da Sítios Consultoria, para mais um vídeo de conteúdo aqui para você, que é estudante de educação física, que é personal trainer e quer efetivar cada vez mais a sua prestação de treinamento. E hoje nós vamos falar desse tópico, né? Como que a gente consegue isolar melhor as musculaturas, que técnicas que nós temos disponíveis para poder fazer um isolamento maior das musculaturas. Esse isolamento, ele não é um isolamento absoluto, ou seja, você sempre vai ter musculaturas ali estabilizando o movimento, né? Você pode conseguir aumentar bastante a ênfase de um músculo ou de uma região muscular, ou seja, exigir mais dele do que de outros grupamentos, outros músculos, só que isolamento total é impossível no corpo humano, porque o corpo humano é uma máquina muito inteligente, então ele se adequa a qualquer movimento que você faça, e você sempre vai precisar estar contraindo alguns músculos para se manter estável em qualquer movimento que você execute. Pensando nisso, agora vamos para as nossas técnicas, já que a gente vai agora, a partir desse momento, falar de como que a gente efetiva mais, dar mais ênfase, vamos falar, descrever cada uma das técnicas aqui. A primeira delas, muito comum, você já com certeza ouviu falar, se você é um estudante ou um profissional de educação física, você já deve ter ouvido falar sobre isso, que é você adequar a angulação de movimento, né? Ou seja, você vai pegar alguns exercícios e adequando a angulação de movimento desses exercícios, você vai conseguir dar mais ênfase em certas regiões musculares ou em certos músculos. Qual que é o melhor exemplo para você entender isso? É o supino, porque o supino, se você faz ele com um banco reto, você vai ter um certo recrutamento muscular. Conforme você vai inclinando ali o assento do supino reto, né, você vai indo para o supino inclinado e aí você vai tendo uma outra ênfase muscular. Então vamos supor, quando você faz um supino inclinado, né, você começa a dar mais ênfase na parte superior aqui do peitoral, como você pode ver até comprovadamente aqui nesse estudo, né? Ele mostra que quanto mais inclinado for o banco, maior vai ser a ênfase na região superior do peitoral. Então, angulação de trabalho é uma das formas que a gente tem de enfatizar certas regiões específicas do corpo, né? O que fique claro, né? Não está dizendo que está certo ou errado você fazer certas angulações, você só está dando ênfase em regiões diferentes. A segunda técnica também super comum, acredito que vocês, né, dominem essa técnica muito bem, que é a inclusão dos exercícios isolados, né? Se você quiser isolar uma musculatura, você vai utilizar os monoarticulares, né, que são considerados aí em certas nomenclaturas como exercícios isolados. Como eu falei, não são completamente isolados, você sempre vai estabilizar o seu corpo na hora do movimento. Mas qual que é um bom exemplo para a gente identificar a importância dos exercícios monoarticulares? É geralmente na musculatura do deltóide que a gente consegue, assim, acentuar bem essa necessidade. Por quê? Se a gente pega aí os principais exercícios, pode ser aí de supinos, os desenvolvimentos, as puxadas e remadas, a gente vê que a gente tem bastante ênfase para a deltóide anterior, bastante ênfase para a deltóide posterior, mas pouquíssima ênfase para a deltóide medial. Até mesmo num exercício como desenvolvimento, que muita gente acredita que vai trabalhar o deltóide como um todo, você percebe aqui nesse estudo, né, que o deltóide ele foi melhor trabalhado na região anterior. Agora, a região posterior e medial foram utilizadas basicamente para estabilizar o movimento. Então tá aí a necessidade de às vezes você incluir a elevação lateral para que você consiga isolar melhor o feixe do deltóide medial, né? Isso se aplica para várias outras articulações também. Só estou dando esse exemplo para você entender que uma das formas que a gente tem, sem dúvida nenhuma, de você conseguir mais isolamento da musculatura, mais ênfase na musculatura, é utilizando os exercícios monoarticulares. A terceira forma que nós temos de aumentar a ênfase na musculatura veio de um estudo bem interessante, um estudo que a gente já citou bastante aqui na Sítios, você que acompanha a gente já deve ter visto, né? Foi esse estudo aqui que mostrou que quando a gente começa a se concentrar melhor na musculatura que está sendo trabalhada, essa musculatura tende a se desenvolver melhor. Nesse estudo foi muito interessante que eles pegaram assim vários indivíduos destreinados que nunca praticaram musculação e aí colocaram eles para treinar. E aí dividiram em 2 grupos. A única diferença entre os grupos, tá? O treinamento era exatamente igual. Só que um dos grupos, eles falaram assim, ó, levanta o peso, é assim que se executa o movimento.
só essa orientação. No outro grupo eles falaram assim, levanta o peso, mas tenta esmagar bem o músculo do bíceps na hora que você estiver fazendo essa rosca direta, tá? Assim que você tem que contrair voluntariamente na hora de você erguer esse peso. Então essa foi a única dica que eles deram, tá? Então simplesmente eles falaram assim, ó, dá uma ênfase na musculatura, você tem que contrair ela voluntariamente. E aí, olha só que interessante, o grupo que fez contraindo voluntariamente, focando na musculatura do bíceps durante a rosca direta, evoluiu em termos de massa muscular 2 vezes mais, né? Ou seja, o dobro de resultado. O que isso significa? Que quando você foca naquela musculatura que está sendo trabalhada, você tem um resultado melhor para ela. Então isso serve para você dar ênfase também. Quando você quer dar uma ênfase em certas musculaturas, você tem que tentar se concentrar ao máximo em contrair aquela musculatura. Então vamos supor, você tem o quadríceps muito bem desenvolvido, mas os seus glúteos você acha que ainda não estão bem desenvolvidos ainda. Você precisa de mais desenvolvimento de glúteos. Aí tem um exercício como agachamento, que ele é um excelente exercício para glúteos, mas também para quadríceps. O que você deve fazer então no agachamento? Tentar focar ao máximo na contração dos glúteos, tá? Isso vai te ajudar a dar mais ênfase nessa musculatura e desenvolver ela melhor. Tá certo? E por fim, a nossa quarta e última técnica é utilizando a insuficiência ativa e a tensão passiva, né? São 2 técnicas que eu vou explicar aqui para vocês que se encaixam como um mesmo fenômeno para todas essas musculaturas que são biarticulares, ou seja, que cruzam 2 articulações do corpo humano. Eu vou dar exemplos, tudo tranquilo para vocês entenderem, mas vamos lá a explicação. A insuficiência ativa acontece quando você tem ali uma musculatura biarticular, ou seja, ela cruza 2 articulações, enquanto a musculatura está encurtada em uma das articulações, ela está sendo contraída na outra extremidade. Calma que eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. É o caso do gastrocnêmio quando você vai fazer uma panturrilha sentado, né? O gastrocnêmio ele cruza a articulação do joelho e do tornozelo, né? Ele é inserido lá no tornozelo. O gastrocnêmio ele não está alongado quando você está sentado, né? Ou seja, ele está nesse momento encurtado. E aí, você fazendo esse exercício de panturrilha sentado, você está exigindo uma contração do gastrocnêmio sem ele estar completamente alongado nem minimamente alongado. Então isso vai fazer que ele exija menos esforço dele no movimento. É como se tivesse um pouco, entre aspas, tá, frouxo durante o movimento e ele não vai conseguir gerar tensão, ele não vai conseguir gerar força no movimento. Então isso é o fenômeno da insuficiência ativa, tá? E nós temos também o fenômeno da tensão passiva, que é justamente ao contrário. É quando você tem ali, né, a musculatura alongada em uma das articulações, enquanto a outra está exigindo a contração, né? Que aí é como você vai fazer ali a nossa panturrilha em pé e o gastrocnêmio totalmente alongado, e aí você vai fazer esse exercício, né, fazendo com que o gastrocnêmio atue melhor no movimento, acaba dando mais ênfase nele por ele estar completamente alongado quando você está com o joelho completamente esticado, tá? Você não precisa fazer necessariamente em pé, o seu joelho estando esticado, você já vai ter a atuação máxima do gastrocnêmio. Um dos melhores exemplos que nós temos aqui para explicar o fenômeno da tensão passiva e da insuficiência ativa são os isquiotibiais, né? Os isquiotibiais, se você parar para analisar aqui a anatomia deles, eles têm ali a origem lá nos isquios, né? Ou seja, na região do quadril, e a inserção deles é lá na tíbia, ou seja, ele cruza tanto a articulação do quadril quanto a articulação do joelho. E aí o que acontece nos movimentos que nós temos ali nos isquiotibiais em relação à insuficiência ativa e tensão passiva? Você pode ver a ação cinesiológica dos isquiotibiais e ela não é novidade para ninguém, é fazer uma extensão de tronco e também uma flexão de joelho, né? Então ele vai fazer esses cadeira flexora, esse movimento do stiff, tudo vai ser uma ação dos isquiotibiais. A não ser a exceção da cabeça curta do bíceps femoral, porque como ela não tem a origem, né, acima da articulação do quadril, ela não vai realizar a extensão de tronco, tá? Então só essa dica chave aí, essa observação que você tem que ficar ligado. Mas os isquiotibiais vão realizar tanto a extensão de tronco quanto a flexão de joelho. Ó, então na cadeira flexora, quando o seu quadril está flexionado, ou seja, o seu tronco está inclinado para frente, né, na posição sentada, você percebe o que acontece nesse fenômeno, né? Os isquiotibiais eles ficam alongados, isso gera uma tensão passiva nos isquiotibiais e aumenta a sua tensão e ativação. Então, teoricamente, a gente pode dizer aqui que a cadeira flexora ela vai ativar melhor e vai trabalhar melhor os isquiotibiais do que uma mesa flexora onde você faz totalmente reto, com o tronco totalmente reto, e também a flexora vertical, que o seu tronco está completamente reto. Tem outros estudos,
né, que estão mostrando de variáveis crônicas. Como assim, Renato? Esse estudo aqui, por exemplo, mostrou que realmente a cadeira flexora, ela hipertrofiou mais os isquiotibiais do que a mesa flexora. Então a gente tem ali um raciocínio biomecânico para você entender o que está acontecendo, só que tem esse estudo aqui que comprova que realmente, né, quando você faz só cadeira flexora, você vai hipertrofiar mais do que a mesa flexora. Ah, Renato, não significa que a mesa flexora é inútil? Não, porém fica-se claro que para você ter o melhor trabalho possível, né, para você gerar essa tensão passiva nos isquiotibiais, né, o seu tronco tem que estar de preferência, né, inclinado para frente, ou seja, o seu quadril ele tem que estar flexionado. Existe uma série de formas de você utilizar tensão passiva e insuficiência ativa, tá? E eu vou ensinar para vocês aí numa série de vídeos, então não perca aí, a gente tem pelo menos 4 musculaturas que a gente pode utilizar essas técnicas aí para a gente aumentar a ênfase delas. Eu vou ensinar cada uma delas para vocês nos futuros vídeos aqui da CITES, tá? Então fiquem ligados aí que a gente vai falar muito sobre isso ainda, né, nos próximos vídeos, tá bom? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, o que vocês querem ver mais aqui. A gente está sempre lendo os comentários e respondendo vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.